Shalom Abraham, Baruch Hashem para todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre fruto do Espírito, mas antes disso eu quero desejar um Rosh Chodesh Tov para todos, que seja um mês de preparação, mês de Elul, para grandes festas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que o Eterno possa estar tendo misericórdia da nossa vida, nos perdoando, que nós, numa atitude de amor, de emuná, de fé, possamos nos aproximar ainda mais do Eterno, né? Como está escrito, buscai ao Senhor, buscai a Hashem quando se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto, próximo, né? Então que o Eterno venha com toda a sua Shekinah, sua presença divina, nos constranger com o seu amor, e para que a gente possa fazer os tikkunim, das retificações das nossas vidas, para servir ao Deus Todo-Poderoso, Baruch Hashem. E hoje à noite, sem mais delongas, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre amor, já falamos sobre alegria, e hoje nós vamos estar falando sobre shalom, sobre paz, Baruch Hashem. Então, como tem um conteúdo maior, vasto, porque a palavra shalom, além de ser uma midah, além de ser um estado de uma pessoa também, ela implica na convivência, né, com as outras pessoas, né? Então, com o próprio Eterno também, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesta noite, queridos. Então, o texto base, para que a gente possa dar continuidade ao estudo, que nós estamos já ministrando, já, se eu não me engano, já 2 aulas sobre o fruto do Espírito, né? Mas antes nós falamos também sobre o fruto na tradição judaica, carta aos Gálatas também, que foi o estopim, né, para chegarmos até aqui, e o Eterno ter nos abençoado grandemente, Baruch Hashem. Na semana passada não conseguimos gravar a aula, né, na verdade, tivemos um compromisso durante o dia e chegamos já um pouco tarde, e não deu para gravar a aula, mas Baruch Hashem, nós estamos aí para poder dar continuidade à obra que o Eterno assim nos confiou, Baruch Hashem. E é lógico, tudo isso é pensando no reino dos céus, pensando também na minha própria vida, né, na minha própria prática de Torá, de vivência, de transformação da minha alma, do meu caráter, porque o assunto fala sobre isso também. Nós tivemos até refletindo um pouco sobre isso, e eu tive conversando até com algumas pessoas sobre isso, porque eu não sei se eu falei algum shiur aqui no passado, né, sobre essa questão da transformação do caráter da pessoa, né, porque quando se fala de Mussar, nesse movimento de trabalhar as midot, de trabalhar o caráter, retificar as nossas características, né, então o Rav Israel Salanter, ele percebeu que tinha muita erudição, né, muitas yeshivot, né, estudando Torá, mandamento, mas sem prática de mussar, né, sem trabalhar as midot, né, trocando em miúdo. A pessoa estudava muito, né, conhecia, digamos assim, muito a Bíblia, tem muito conhecimento bíblico, mas o seu caráter não era transformado por esse estudo, né? Então, esse estudo dos mandamentos, as mitzvot, ele tem que ser acompanhado com mussar, né? Com o trabalho das nossas mitzvot. É lógico que só o estudo da Torá abrange tudo isso, né? Mas tem pessoas que focam mais em alguns tipos de área, enfim, esquece das outras. E o mussar, um estudo sobre midot, ele é muito pessoal, ele transforma, ele busca transformar e equilibrar as nossas ações neste mundo que é o mundo das ações que nós estamos vivendo. Isso exige emuná e exige essa confiança bitahon, essa confiança plena na Kadosh Baruch Hu, no Eterno. Então vamos fazer a leitura aqui do nosso texto base, que é Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Todo início do shiur nós falamos, esse último pedacinho aí, não quer dizer que a Torá é contra
é, os frutos do Espírito, né? A Torá é contra a manifestação da carne, na verdade, né? A Torá é contra a lascívia, ela legisla contra, né, essa obra da carne, ela legisla contra o adultério, ela legisla contra o ódio, então, mas contra o amor, contra a alegria, contra a shalom, isso aí ela não legisla contra, pelo contrário, até alguma desses frutos, né, essa manifestação na vida da pessoa é mitzvah, é mandamento da própria Torá. Por exemplo, amor. Amor, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, além de ser uma midá, além de ser uma característica do ser humano, um atributo que o Eterno comunica com os seres humanos, ela também é uma mitzvah, é um mandamento, é a ordem direta do Eterno para que a gente possa amar. Assim também como a alegria, né? Porque o povo de Israel não serviu ao Eterno com alegria e foi punido por conta disso, né? Não é só fazer por fazer, mas tem que ter uma condição do coração que é estar alegre por estar fazendo, né? Se tem uma recompensa a fazer sem muita vontade, a recompensa pelo amor, pela alegria, ela é muito maior. Baruch Hashem. E hoje nós vamos falar sobre Shalom, sobre paz, que é algo muito interessante. Mas antes de entrarmos propriamente no Shiur, eu quero ler um texto aqui que está em Romanos 12, versículo 8, que diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Por que eu quis trazer esse versículo logo após da leitura do texto básico? Por quê? Porque isso é uma verdade, queridos, né? Nós vivemos num mundo que guerreia contra tudo que se chama Deus, né? Tudo que é de Hashem, tudo que envolve o povo judeu, existe uma batalha muito forte, muito grande, né? Até na Torá está dizendo que se você for fazer guerra com outro país, né, com outros povos, em primeiro lugar, você tem que oferecer a Shalom em primeiro lugar. Isso Israel faz até o dia de hoje, né? Mas aí se o inimigo não quer paz com você, né? Então esse versículo ele está corroborado com esse texto da Torá. Então, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. É lógico que a situação da nossa vida que não vai depender só da gente, né? As outras pessoas ou as circunstâncias da vida vão guerrear contra nós para tentar até tirar a nossa shalom. Mas você nunca deve ser aquele que vai trazer ira, discórdia na vida da pessoa, né? Porque a oposição a shalom, né? Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito e seus opositores, né? O inimigo da shalom é a contenda, né? A discórdia, a briga, né? E tudo mais. Então isso aí fica bem claro para todos e nós já sabemos na prática muito bem como é que é isso. Vamos falar um pouco aqui sobre a shalom, que a presença de Hashem vem para a nossa vida em forma de shalom, tá? Então, em primeiro lugar, vamos saber que a palavra shalom, geralmente traduzida como paz. A sua raiz é shalem, que significa plenitude, inteireza, integridade. Então, shalom, querido, não é só ausência de conflito, né? Não é só você não estar fazendo guerra com ninguém ou ninguém fazendo guerra com você, mas tem a ver com o seu estado de espírito, né? Como você se encontra, né? Para você, às vezes, se encontrar com shalom, as coisas têm que estar em harmonia, né? Estar em equilíbrio, na verdade. Então, o Mussar, a Shalom como Mussar, como Midot, né? Estudando Mussar, você encontra Shalom, e no fruto do Espírito também, que é o equilíbrio, né? Por isso que a gente, quando estuda Midot, a gente quer que ela se equilibre, essa medida, ela venha estar equilibrada, suas emoções estejam bem equilibradas, bem pautadas na Torá, né? Porque isso tudo ela está pautada, logicamente, na Torá. E isso é uma característica de uma pessoa que vive enraizada na Torá, como é o tema, né, dessa série de estudos sobre o fruto do Espírito. Nós intitulamos ela Enraizados na Torá, porque você pode ter vários tipos de amor, você pode ter vários tipos de alegria, vários tipos de paz, que não vêm da Torá, né?
vai por algumas circunstâncias da vida e tudo mais, mas a Shalom primordial, ela vem por conta da Torá e da presença de Hashem na nossa vida, que vai trazer uma harmonia, né, com tudo, um equilíbrio, né, e reparação, né? Essa Shalom, ela repara, né, o nosso passado, repara também até a nossa consciência nos acusando, né, por certo tipo de situações que acontecem, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? O que eu vou ler aqui está no Talmud de Babeli, né? Que grande é a paz, pois toda a Torá foi dada para promover a paz no mundo. Então a Torá, essa legislação que o Eterno traz para o ser humano, ela visa trazer o quê? Shalom, paz para o mundo, não é? E Yeshua, né, no milênio, né? Yeshua no Lamabá, vai estabelecer essa paz, né, mundial que tantas pessoas almejam, que tantas pessoas falam por aí, né? Talmud de Babeli, nós lemos. E a Shalom, como fruto do Espírito, né, ela tem como nós já falamos, além de trazer essa harmonia, né, esse equilíbrio, né, essa retificação da nossa alma, ela é uma paz interior, fruto de reconciliação, né, entre a alma e a vontade de Deus. É um estado natural de quem caminha no Espírito e tem suas midot equilibradas. Foi o que nós já falamos aqui na nossa introdução. Por quê? Porque em Yeshayahu 26, versículo 3, diz assim, ó, tu guardarás em perfeita paz, em perfeita shalom, aquele cujo propósito está firme porque confia em ti, né? Ou tem algumas traduções que falam, aquele que tem sua mente firme no eterno, seus pensamentos, né, o seu propósito firme no eterno, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer shalom, plenitude, equilíbrio para a nossa vida, né? Reconciliação e tudo mais. Tem um texto também, se eu não me engano, lá Jeremias 29, de 11 em diante, que fala, o Eterno falando para Israel já estava prestes para ir para o cativeiro, ou se não já estava lá, que eu bem sei que pensamento eu tenho a respeito de vós, né? Pensamento de shalom, né? Para dar o que você deseja. Então, o pensamento do Eterno sempre é trazer shalom. Tá? Então, se você está em conflito nesta noite, ou você vai ouvir esse shiur, não sei que época, não sei que dia, mas saiba de uma coisa, o Eterno, ele tem um pensamento a teu respeito, que é pensamento de shalom, para trazer paz para você. O Eterno não quer guerrear contra você. O Eterno quer trazer shalom, por isso que nós lemos aqui, lá em Yeshayahu, lá em Isaías 26, 3, tu guardarás em perfeita shalom aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Então saiba que a tua confiança nesta noite pode ser aumentada, você acreditar nessa palavra que está lá em Yirmiyahu, né, 29, versículo 11 em diante, que o pensamento do Eterno, ele vai trazer shalom para você, para a sua vida, em nome de Yeshua. Baruch Hashem. A paz vai trazer, trabalha no interior do homem, trazendo a tranquilidade da alma, nos relacionamentos vai trazer reconciliação, e no serviço a Deus, confiança e entrega, né? Porque uma pessoa perturbada, uma pessoa, ela fica com dificuldade, né, de se entregar para Deus, a imuná dela está abalada. Então, que a shalom do Eterno venha sobre tua vida para trazer essa confiança plena, reconciliação entre as pessoas, né, trazer tranquilidade da alma. Isso tudo é o poder da shalom, do Ruach HaKodesh, como nós estamos falando, que é fruto do Espírito, que o Ruach HaKodesh produz na vida de uma pessoa que crê que Yeshua é Mashiach, que ele pode viver Torá, que ele pode viver mitzvot, que ele pode sim receber a bênção de Abraham, Isaac e Jacob na sua vida, né, sem esquecer da obra redentora de Yeshua, né, sem viver uma vida fria, né, com mandamentos de homens, seguindo mandamentos humanos, né, mas viver verdadeiramente a palavra do Eterno, as mitzvot do Eterno, e assim essa shalom vai brotar no seu coração, eu tenho certeza disso, Baruch Hashem.
O opositor disso tudo que nós falamos aqui é a palavra contenda, né? Contenda ou disputa, né? O sentido principal da contenda ou a disputa é brigas, né? Significa briga, conflito, divisões, que é o oposto da Shalom. Então, sobre o perigo dessa contenda, né, dessa discórdia, Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: são 6 coisas que o Eterno aborrece, né? Então, vamos pular aqui para que o que semeia contenda entre os irmãos, tá? Isso aí está lá em Provérbios, tá? Nós estamos sintetizando esse versículo, ele tem outras coisas nele também, para ganhar tempo. Mas o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor Deus aborrece, ou outras traduções, abomina, né? Tal coisa. Aquele que semeia contenda dentro da comunidade, né? Semeia marloca, briga, né? Discussão, desconfiança entre um e outro. Isso é muito ruim, querido, dentro de uma comunidade, dentro de qualquer ciclo social. Isso é horrível e, além de ser um pecado abominável para o Eterno, que nós lemos aqui em Mishlei, em Provérbios 6, 16 a 19. Da onde que nasce? Vamos para a fonte agora. Da onde que nasce a contenda, a discórdia? Ela nasce do ego humano, orgulho, inveja, impaciência, e afasta a presença divina, né? Então isso é um perigo, esse tipo de situação, por conta da inveja. E hoje nós vivemos numa era digital, né, onde as pessoas, tudo nas suas vidas, postam dentro do status, feed, né, de notícias e tudo mais. Há uma exposição de sua vida social, né, do que ganham, do que vivem, né? Os artistas estão por aí, cada um divulgando, né? Aí a pessoa faz aquela análise e começa a pensar: poxa, eu queria ter aquilo ali, eu poderia ter isso. Aí olha para a vida dele, ela não tem. Aí começa a olhar para o marido dela, ou esposa, ou assim, estou falando genericamente, tá, queridos? E pode bater aquele pensamento: eu queria ter, poderia ter uma dessa, eu poderia ter isso, mas fulano é assim, fulano não é. E isso começa a trazer discórdia, né, por conta do ego da pessoa, né, inflado, da pessoa querer sempre ter, sempre querer, sempre... Querido, isso não está de acordo com a Torá do Senhor, Torá aqui do chá. A Vote do Rabi Natan diz assim: onde há discussão, a verdade foge, tá? Então não tem como a gente começar uma discussão para provar a nossa verdade, porque isso pode mexer com o seu ego, né? Isso aí sempre, querido, sempre. Tá no Provérbios, que diz que até um tolo, quando ele fica calado, ele se passa por inteligente. Então, às vezes, a discussão ela não é válida, ela em certos momentos sim, mas em outros não. Dependendo de quem você está falando, isso aí não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, por isso que o Rabi Natan, ele aqui sabiamente tem essa frase dentro do seu avote: onde há discussão, a verdade foge. Porque em algum momento a gente pode se exceder, o ego pode falar mais do que a própria verdade. Isso é um perigo, né? O Hillel Hazaken também dizia: seja discípulo de Aharon, porque ame a Shalom, persiga a Shalom, ame as pessoas e aproxime-as da Torá. Então, assim, né? Se você quer a Shalom, quando a pessoa busca a Shalom, ela sempre vai buscar aproximar as pessoas de Deus, nunca afastá-las do Eterno, né? Isso é um princípio da nossa vida. A gente sempre tenta buscar aproximar as pessoas do Eterno. Recentemente uma pessoa conversou comigo sobre Milá, né, e tal, de repente na conversa ele chegou para mim e falou: não, mas a nossa circuncisão é de Jesus. Bem, eu poderia citar para ele vários tipos de versículo, né, tentar entrar num... Eu preferi ficar quieto, balancei a cabeça, não desprezei ele. Enfim, no dia que ele tiver com alguma curiosidade, ele vai me perguntar, mas eu não respondi nada a ele naquele momento, né, porque respeitando a maneira como ele já falou, ele já deu a entender que ele já crê de outra maneira,
isso pertence a ele. Agora, no dia que ele tiver uma curiosidade de saber a verdade, com certeza, eu vou conversar com ele, com certeza, mas se ele desejar assim, né? Então, a gente está sempre buscando, se depender de nós, é lógico, como nós lemos lá no começo, se depender de nós, nós queremos buscar sempre a Shalom, a paz, que isso é um caminho perfeito, né? Nem sempre é possível, né? Eu não falo aqui como se dominasse isso tudo, né? A gente está em caminho de aperfeiçoamento, né? De retificação, e eu tenho certeza que o Eterno, ele está trabalhando na minha vida, assim como está trabalhando na sua também, porque hipocrisia, irmão, não cabe na vida de ninguém, principalmente na vida daqueles que querem levar a Torá a sério. A hipocrisia, querido, é algo que o próprio Mashiach Yeshua, ele combateu e combateu ferrenhamente. Bem, o nome de Hashem, ele também é Shalom, isso está lá em Juízes 6, 24. Tá? Por isso que é proibido apagar a palavra Shalom, querido. Riscar, né? Está escrito Shalom, riscar, isso é proibido, tá? Por quê? Porque é um dos nomes de Hashem. Isso está lá em Juízes 6, 24, como nós falamos. Então, eu vou ler aqui na íntegra. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele deu o nome de O Senhor é Shalom, Adonai é Shalom. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Ebiezer. Haron, o irmão de Moshe, pacificador, ele trazia paz entre casais e irmãos da comunidade. Isso aí nós já lemos lá, né? Nós já lemos sobre Aharon. Vamos falar agora do que nos interessa, do nosso meio, né? O judaísmo messiânico. Além de guardar as mitzvot do Eterno, ele tem a Brit Hadashah também como fonte de ensinamento, como fonte de busca e pesquisa, né? Para que a gente possa interpretar a Shalom. E também, como a Brit Hadashah foi escrita por vários rabinos, né? Como Shaul Hachalia, outros, Kefa, né? Pedro, né? Yaakov, Tiago, tinha dentro da sua educação religiosa o ensinamento do rabino Yeshua, né? Além de Yeshua ser o nosso Mashiach, ele também serviu a Deus como rabino, né? Como mestre de Torá, a própria Torá viva. Amém. No judaísmo messiânico, o conceito de Shalom mantém suas raízes na Torá e na tradição rabínica, mas é reinterpretada à luz da obra dos ensinamentos de Yeshua, a Mashiach. Aqui a paz não é apenas um estado social ou emocional, mas também uma realidade espiritual inaugurada pelo Mashiach. Por isso que eu falei lá no início do Shiur, você hoje pode ter essa Shalom, fruto do Ruach HaKodesh, por conta dessa obra do Eterno, né? Você que creu no Yeshua, entrou na aliança de Abraão, Isaac e Jacob, pela fé em Yeshua, isso é discussão de Gálatas, tá, irmãos? Isso tudo que eu estou falando aqui é pautado na carta aos Gálatas, porque fruto do Espírito, você tem esse conhecimento na carta aos Gálatas, porque outros assuntos já estavam sendo discutidos na carta aos Gálatas. Então, o fruto do Espírito nós estamos fazendo a parte, mas se você quiser saber mais, nós temos lá uma série de estudos sobre carta aos Gálatas, que lá está explicando verso a verso, ponto por ponto, tudo que nós já falamos, tá? Então, a Shalom é uma reconciliação com Deus. Segundo a Brit Hadashah, a verdadeira Shalom começa na reconciliação entre o ser humano e o Criador. Olha o que está escrito em Romanos 5:1. Que bomba! Justificados, pois, pela emuná, pela fé, temos Shalom com Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Tá? Essa paz não é um fruto do esforço humano, mas o resultado da restauração do relacionamento rompido pelo pecado, assim como a Torá apresenta Shalom como consequência da aliança no pensamento messiânico, ele é fruto da nova aliança também, né, da Brit Hadashah. Olha só, queridos, a profundidade do que Yeshua fez conosco, né? Porque antes nós éramos distantes, né, afastados de Deus, né? E o Eterno, ele fez essa Shalom,
Por quê? Você estava em estado de pecado, eu também. Que pecado é esse? Não viver Torá, nós não fomos criados aqui dentro da tradição judaica, né? Nós não comíamos caché, não comíamos caché, nós tínhamos uma vida desregrada, bem ou mal no sistema religioso que alguns de nós estávamos inseridos, nós trabalhávamos alguns midot, né? Que é bem falado, né? Para quando eles falam de prática de palavra, eles trabalham muito questão de midá, né? De midot, de caráter e tudo mais, que eles falam que a prática da palavra leva, né, à transformação do caráter, mas é algo assim muito estranho, porque a prática da palavra é a prática das mitzvot. As mitzvot leva você a mudar o teu caráter, né? Leva você a querer te conhecer mais, porque você vai encontrar uma dificuldade. Você vai encontrar dificuldade. Muitas das vezes essa dificuldade é porque alguma alguma característica nossa está corrompida, né? Porque de outrora, né? E a gente tem que fazer esse trabalho de retificação. E Yeshua, ele vem e estabelece essa shalom para que você trabalhe, né? Ninguém, querido, ninguém, em nenhum trabalho do mundo secular ou em qualquer lugar consegue desenvolver um trabalho se não tiver shalom no lugar. Se tiver guerra, não tem como desenvolver. Então, a Shalom do Eterno, ela vem através de Yeshua para que você possa ter essa paz, para que você possa conseguir desenvolver a sua vida com o Eterno em paz, em Shalom. Você errou, tenha confiança no Eterno, para que você possa fazer a tikkun, porque se você não tiver essa confiança, você vai se afastar. E como um abismo chama outro abismo, né? Uma mitzvah vai chamando outra mitzvah. Então, mas você precisa de shalom, de paz, para que você possa ter uma mente tranquila, para que você possa recomeçar de novo, trabalhar de novo, todo dia de manhã. Né? Nós falamos para Hashem, grande a tua fé em mim, tu acreditou em mim mais um dia, Baruch Hashem. Então, Baruch Hashem, se você está vivo hoje é porque tem possibilidade de a gente trabalhar nossa alma, retificar nossa alma, e eu tenho vivido isso plenamente na minha vida. É um trabalho árduo, é um trabalho que demora, mas como Yeshua falou, não é só perseverança que você vai ganhar a tua alma, não é uma corrida de distância, de você ter pressa, não, mas é uma corrida, uma maratona, né, que você vai trabalhando dia após dia, como está escrito, a vereda do justo é como o romper da aurora, né, ela vai brilhando, 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 até chegar dia perfeito, queridos. E Yohanan 16:33, a paz de Machia, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Ele está falando alguma coisa para que você tenha paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, é isso aqui. Né? Tenha de bom ânimo, vá, continue, não... ele está dizendo aqui, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Essa distinção é importante, né? O mundo pode oferecer trégua, acordo temporários, né? Mas o Messias pode conceder a shalom do eterno. Só Yeshua pode conceder a tua shalom do eterno. Porque se pecou, transgrediu, é logo que já vem o acusador, mas você tem o quê? Shalom. Shalom. Por causa do eterno. E eu estudando sobre isso, né, a gente vai vendo uns versículos e tudo mais, e você que é um estudioso da Bíblia, pode um dia também encontrar esse versículo e poder ficar um pouco confuso. Então eu preferi também trazer aqui para que a gente possa ajustar bem os pontos, tá? Que é o texto de Mateus 10, 34 e 35, que encontramos uma aparente contradição. Está escrito assim, o versículo 34 de Mateus 10. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Então, como que a gente resolve, né, esse problema? Se a gente está falando aqui que a shalom, a gente não pode ter shalom, discórdia, né, com ninguém, né? Mas lembra, se depender de você, tenha shalom com todos, né? Mas nem sempre
essa Shalom vai acontecer. Por quê? Isso é uma perspectiva rabínica, né? A luz do pensamento judaico é comparado com as fontes tradicionais, tá? Nós estamos comparando aqui fontes tradicionais do versículo que nós lemos, porque Yeshua, lembre-se, Yeshua estava falando como seu rabino, né? Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, ele não veio trazer Shalom. Então, no contexto judaico de Shalom, na tradição rabínica, né? Shalom não é apenas ausência de guerra, mas inteireza, né? Harmonia, ordem e plenitude, como nós já falamos. Né? Ou seja, o ideal messiânico, né? O ideal de seguidor de Yeshua, sempre foi associado à paz universal, né? Então, aquilo que eu falei, Yeshua, no Lamabá, vai fazer essa paz universal, porque essa é a missão do Mashiach ben David, né? Mas como Yeshua veio como Mashiach ben Yosef, ele veio trazer essa Shalom, em primeiro lugar, aqui dentro de você, né? Então, como entender essa aparente contradição, né? Então ele fala, em vez de falar de Shalom, ele fala de espada, né? Então por que ele traz a espada? Porque o cerne do versículo aí não é a Shalom, mas é a espada. Se a gente focar na paz, a gente vai meio contraditório, mas se você focar na espada... Então a espada na linguagem rabínica muitas das vezes é usada como metáfora de discórdia, né? Olha só, a espada, ela é discórdia, julgamento ou divisão. Olha o que está escrito no Midrash Rabbah. 85:9. Encontramos a ideia de que a Torá pode ser como a espada de dois gumes, trazendo vida para os que guardam e morte para os que rejeitam. Tá? Olha só o que está escrito lá no Midrash Rabbah. Quem lê a Brit Hadashah já pegou logo, tá? Eu vou trazer aqui também. Ó, a ideia de que a Torá pode ser uma espada de dois gumes, trazendo vida para os que aguardam e morte para os que rejeitam. Então, quando a gente vai ler agora aqui Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para julgar o pensamento e propósito do coração. Então, a espada aqui, né, já deu para entender que a espada aqui é a palavra, a Torá do Eterno. Está lá na tradição judaica, rabínica, no Midrash. Você encontra essa ideia também na Brit Hadashah, porque não tem... São rabinos, né? São pessoas que estudaram o Torá, que tem esse conceito, né, da tradição judaica, e quem escreveu Bereshit Rabbah pode até não acreditar em Yeshua, né? Mas são judeus, estudam a Torá. E você vai ver várias passagens dentro do Midrash que vai corroborar com a Brit Hadashah. A espada também aparece como símbolo do Din, ou seja, de um tribunal de julgamento divino. Tá? Está lá em Bereshit Rabbah 51:8. Logo, a expressão pode significar o quê? Conflito inevitável diante da revelação divina e não uma convocação literal à violência. Então, Yeshua, quando ele está falando aqui da casa e tudo mais, não está falando que você agora vai ter que brigar com seus parentes, sair no braço e brigar. Não. Isso automaticamente vai acontecer porque você vai começar a viver Torá. Isso pode trazer, lógico, dentro da família. Você não vai comer carne de porco, aí vão começar a te questionar. Esse tipo de divisão acontece. É super normal. Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada, né? O conflito no seio da família, né, é um contexto imediato, como eu estou falando aqui. É imediato, esse conflito familiar é imediato. Baruch Hashem, que a minha casa, nós podemos dizer hoje que eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas tem famílias que não, que o marido vem primeiro, que a tchuvá vem primeiro da esposa, outro vem os dois, depois já racha, porque também a espada corta, aí começa, se não trabalhar midot, se não começar a trabalhar a vida, também racha, porque viver Torá não é brincadeira, né? Então, preste atenção aqui no versículo que Yeshua cita: pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa.
Esse mesmo contexto é discutido no Talmud Sotá 49b, tá? Esse mesmo contexto, olha o que está escrito. Tá? Por quê? É como um sinal dos dias do Mashiach, tá? Antes do retorno de Mashiach, isso vai acontecer. Quando, na verdade, a Torá causaria divisões até dentro da família. Ou seja, Yeshua está dialogando com a tradição rabínica já existente. A vinda messiânica traria tensões sociais e familiares por causa da fidelidade a Deus. Então, irmãos, é o que eu falei, o mundo hoje, ele não glorifica Hashem, não glorifica Hashem, não querem Hashem, não glorifica Hashem. Tem até um texto, né, que diz lá, o profeta Joel, né, que viria o desejado da nação, né, então o texto está lá para dar, que ele, o Eterno fala, meu é a prata, meu é o ouro, então vou trazer o desejado das nações. Então, Yeshua não é o desejado das nações, querido, o que é desejado das nações é ouro e prata, é riqueza. E Deus está falando que ia trazer isso tudo para dentro do povo dele, para dentro do templo, para dentro da família que ia viver Torá. Por isso que ele fala, para a pessoa não se preocupar com a construção do templo, porque ele traria o desejado das nações, o ouro e a prata, porque pertence a ele. Então, Yeshua nunca foi desejado das nações, querido, essa interpretação é errônea. Textual, lógico, né? Ou seja, o senhor está dialogando com uma tradição rabínica já existente, a vida messiânica traria tensões sociais, familiares, por causa da fidelidade a Deus. No nosso contexto, então, nós ficamos de dois lados, né? Por exemplo, que está lá no Tratado Sotá 49b, um filho envergonhará seu pai, uma filha se levantará contra sua mãe, uma nora contra sua sogra, os inimigos dos homens serão os membros de sua casa. O rosto da geração será como o rosto de um cão. Um filho não mais se envergonhará diante de seu pai, e em quem podemos confiar? Somente nosso Pai que estás no céu. Olha que maravilha. Em quem você pode confiar? Porque você vai trazer sua vida de vivência de Torá, as pessoas que estão próximas a você, que não vive Torá, essa palavra que você vai viver, ela vai ser penetrante, ela vai cortar. Ela vai de encontro a algumas práticas que as pessoas estão vivendo e vai incomodar. Ou elas vão vir para a luz, ou elas vão querer fazer chuva, vão te inquirir, vão te perguntar, e você amorosamente vai responder, ou elas vão querer briga, vão querer se afastar de você. Então, se isso acontecer, preste atenção o que diz aqui no tratado. Diz o seguinte, ele faz até em tom de pergunta, em quem podemos confiar? Se essas próprias pessoas mais próximas de você, de mim, podem se voltar contra você. Então ele fala, somente em nosso Pai que estás no céu. Esse sim, você pode confiar plenamente na Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Interpretação rabínica do sentido, tá? Portanto, a interpretação rabínica de Mateus 10:34 pode ser vista assim, tá? Não paz superficial, tá? Essa paz que ele fala de guerra, de paz e tudo mais, não é uma paz superficial, mas um confronto com a verdade. O Messias não vem para manter a paz aparente, né? Mas para expor o coração humano e formar uma decisão, tá? É aquela que eu falei aqui. Pessoas vão ver a sua vida, elas vão ter que tomar uma decisão. Ou elas vão querer viver o que você está vivendo, isso é fato, ou elas vão afrontar você, confrontar você. Outras podem até não querer saber mais, não deixar quieto e tudo mais, mas isso também é uma forma também de ignorar, tá? Ou você vai forçar as pessoas a tomarem uma decisão. Eu espero que seja uma decisão para viver Torá, uma decisão de crer em Yeshua, uma decisão para aceitar a Torá Kedushá, os mandamentos do Eterno, de uma forma bem leve, fácil, para que possa a prática da Torá ser exercida, que a Shalom venha em primeiro lugar, acalmando o coração, dando tranquilidade, primeiramente os seus pecados, e assim continuar o seu crescimento espiritual. É assim que nós desejamos. Uma divisão, consequência da fidelidade que se alinha com a Torá, né? Nós já falamos. Isso é inevitável, tá, querida? Isso é inevitável.
Vamos ver uma conclusão rabínica aqui sobre a ótica judaica de Yeshua dizendo: não pense que o caminho do Mashiach significa tranquilidade imediata e paz externa. Sim, como os profetas anunciaram, o tempo messiânico será acompanhado de divisões, julgamento e provas de fidelidade, discernimento divino que separa os corações, revelando quem realmente está com Deus, tá? Certo? Para ver realmente se você quer ou se você não quer viver verdadeiramente o eterno. A Shalom como missão, tá? Vamos falar agora da missão de Shalom, de paz. O apóstolo Shaul, né? Shaul Rachalia, ele enfatiza que os seguidores de Yeshua são chamados a serem agentes da Shalom. Tá? Em Efésios 2:14, 16, ele escreve, ó: pois ele é a nossa Shalom, a qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, aboliu na sua carne a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a Shalom, né? Tanto de judeus quanto de gentios, querido, tanto de goi, que era o nosso caso, né? Nós éramos goi, afastados, né? O muro estava nos separando da Torá por palavras de pessoas, por doutrinas humanas, mas Baruch Hashem, esse muro foi rompido e nós podemos hoje ter paz como eterno e saber que nós também temos direito para viver Torá, viver as promessas de Abraão, Isaac e Jacob. Baruch Hashem, no contexto, Shaul refere-se à reconciliação entre os judeus e os gentios, né? No corpo do Messias, ilustrando que a Shalom messiânica tem também um caráter de unidade entre os povos, né? Vamos falar aqui da reconciliação como essência de Shalom. Na Torá, a Shalom é frequentemente associada à reparação de danos e à restituição. A própria raiz da palavra Shalom carrega a ideia de tornar completo, né? Ou restaurar. Isso indica que a paz verdadeira, só há paz verdadeira enquanto não houver reparação, que ela só vai existir a paz se haver a reparação, tá? A Shalom. Lá em Shemot, né, 22:5, por exemplo, encontramos o verbo lechalem, que é pagar, que é compensar, no contexto de restituir, querido, né? A esperança messiânica com motivação em presente, tá? Antes dessa falar sobre isso, vamos falar sobre essa retificação. É aquilo que nós estamos em pecado, estado de pecado, devendo a Deus, né? Yeshua quitou essa dívida, né? Rasgou essa cédula de dívida que era contra nós, né? Então, ele trouxe essa Shalom, ele quitou essa dívida, né? Esse pagamento, ele quitou isso. Por isso nós podemos ter Shalom, tá? E ter a nossa alma retificada. Para quê? Para agora falar assim, não, agora Jesus cumpriu para mim, Jesus fez. Não, ele pagou para você fazer, né? Ele pagou o seu débito que você devia porque você não tinha condição de pagar, né? O Eterno entrou com a sua parte e concluiu o pagamento. Agora cabe a mim, a você retribuir isso, né? Nos preparando, vivendo o Torá, obedientes à Torá do Eterno, né? A experiência messiânica com motivação presente. O conhecimento das promessas futuras de paz serve como força motivadora para viver de acordo com os princípios da Shalom, como está escrito lá em Terrilim 34:14, Salmos 34:14. Aparta-te do mal e faz o bem, busca Shalom e segue-a. Agora é assim, você agora foi reconciliado com o Eterno, você tem paz com Deus, Baruch Hashem. O que eu faço agora? Fico na boa. Não! Aparta-te do mal, faz o bem, busca Shalom e segue. Caminhe, continue, não pode parar, que ele tem que continuar. Olha o que é essa aplicação prática da nossa vida, né? Essa aplicação prática de tudo que nós falamos. Que a Shalom, né, que o Eterno traz através de Yeshua, né? Ela promove o quê? Reconciliação. Assim como Yeshua reconciliou o homem com Deus, os discípulos são chamados a reconciliar a pessoa entre si, tá? Então, se você for reconciliado com Deus, agora você também tem essa missão de reconciliar as pessoas.
né? Tá brigando, vamos botar lenha na fogueira. Não, vamos tentar buscar reconciliação, tá? Mas com shalom. Viver em integridade. A shalom que o Eterno trouxe para minha vida envolve vida coerente com os mandamentos e ensinamentos do Messias. Esperar o cumprimento pleno, quer dizer, a paz messiânica terá sua manifestação total apenas na era futura, lá no Lambabá, quando o Messias reinar em justiça sobre toda a terra. Isso aí é um motivador, né? É um motivador para a nossa vida, né? Então, a vinda de Yeshua não pode ser trazer medo, né? Essas profecias, como está escrito lá, acho que é em Tessalonicenses, diz para a gente não desprezar as profecias. Então, essas profecias de Shalom futura do Messias tem que trazer impacto para a nossa vida, para quê? Trazendo confiança para que a gente possa continuar, ser a força motriz. E a gente deve consolar uns aos outros com esta palavra, querido, para que elas não desistam no meio do caminho. Então, a Shalom é tanto uma realidade presente quanto uma esperança futura, sendo vivida no cotidiano e aguardada em sua plenitude profética, aquilo que nós falamos. As profecias estão aí de Shalom mundial, o Eterno vai trazer seu Mashiach, né? Vai enxugar toda lágrima, né? Shalom. Mas isso também tem que trazer um impacto para a nossa vida cotidiana hoje, né? Hoje, trazendo Shalom, segurança para a nossa vida também. Vamos falar ainda falando do ensino de Yeshua. Está escrito assim: bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurados são vocês que buscam a pacificar, né? Vamos falar agora de Shalom Bait, Shalom também dentro do lar, isso tudo fruto do Espírito, querido. Olha o que ele abrange, o que vai abrangendo as áreas da sua vida, né? Abrangendo a sua vida com o Eterno, a sua reconciliação com o Eterno, veio, e agora isso vai ser espalhado, né? Dentro da sua casa. Nós falamos antes que pode existir um conflito e outro por conta da vivência na Torá, tá? Mas isso de maneira nenhuma pode ser motivo para que você venha guerrear e ofender, tá? Tem que ser com equilíbrio. Lembre-se, Shalom é equilíbrio, né? É plenitude, né? Da sua alma plena em Deus, saber que você está no caminho do Eterno. Então você não precisa ter inveja de ninguém, você não precisa invejar ninguém, não precisa ter o seu ego inflado, sempre se conformar com aquilo que o Eterno lhe deu e ter certeza que o Eterno pode promover ainda mais e mais na sua vida. Shalom Bait, né? Que é a Shalom no lar e na comunidade. Além de... Por que a gente fala Shalom Bait? A gente fala que envolve a nossa casa e envolve a nossa comunidade, porque a nossa casa é uma extensão na comunidade, né? Então isso é muito importante saber disso, né? A base de todas as bênçãos, né, é um lar sem contenda, né? Por quê? Porque um lar sem contenda atrai a luz divina. Olha o que o Midrash ensina. Que Hashem permitiu apagar o seu nome nas águas amargas da mulher Sotá, só para manter a paz entre maridos e mulher. Tamanha é a importância da Shalom. Isso lá em Números 5, 23, tá? Aplicação prática disso tudo da Shalom Bait, ó. Isso é uma reflexão que você deve fazer, ó. Quais áreas da minha vida há ausência de Shalom, né? Qual área? É com Deus? É na tua casa? No seu trabalho? É com fulano? É com ciclano? Pense. Também estou pensando. Tenho sido instrumento de reconciliação ou causa de divisão? Você é um reconciliador, é um pacificador, ou você é aquele que bota a lenha na fogueira, tiça os outros, catuca, né? Isso aí é mexer mesmo. Vamos fazer aqui um exercício espiritual. Identifique um relacionamento que você precisa restaurar Shalom. Ore por essa pessoa e tome a iniciativa com humildade, tá? Faça uma declaração ou gesto concreto de Shalom, né? Levante a bandeirinha branca, né? Um pedido de perdão, uma escuta sincera, um abraço, tá? Shalom na Torá e nos profetas, o conceito de Shalom permeia toda a Bíblia, tá? Toda a Bíblia. Vamos lá.
Shalom na Torá, um dos exemplos mais marcantes está em Vaikra. Levítico 26:6, no contexto da bênção pela obediência. Darei paz na terra e dormirei seguro, e ninguém vos assustará. Aqui a Shalom está diretamente ligada à aliança entre Deus e Israel. A paz não é fruto do tratado político, mas consequência da obediência à Torá. Né? Nós falamos aqui até, não sei, foi na aula passada, estive comentando até com o Rabino, uns amigos da sinagoga, que eu vi num shiur, o Rabino dando um estudo achei muito interessante, que ele fala que Israel tinha que peregrinar, né, para Israel, para Jerusalém, perdão, para Jerusalém, nas festas, né, e tinha que largar suas casas, suas propriedades, tinha que confiar que Hashem ia guardar, né, e quando eles voltavam, né, você vai ver que Yeshua, ele estava numa caravana lá indo para Pessa, né, onde ele fez seu teste com os rabinos ficaram impressionados com ele, e quando chegou lá na caravana, seu pai, sua mãe não encontrou e voltou, quer dizer, estava numa caravana, tinha que deixar casa, tinha que deixar propriedade, né, tudo lá, e os inimigos poderiam se aproveitar, mas o Eterno trazia Shalom para a terra. Nesse momento, os inimigos não se levantavam, os animais guardavam suas propriedades, se algum engraçadinho tentasse invadir, não conseguia. Isso tudo por quê? Por causa da obediência à palavra do Eterno, Baruch Hashem. É aquela máxima, né? Enquanto você cuida das coisas dos céus, os céus cuidam da sua coisa, da sua vida, Baruch Hashem. Faça tudo Lechem Shammai, para os céus, Baruch Hashem. Outro exemplo se encontra em Devarim, Deuteronômio 20:10, que é a lei sobre guerra. Nós já falamos sobre isso. Quando te aproximares de uma cidade para lutar contra ela, ofereça-lhes primeiramente a Shalom, a paz. O contexto revela que mesmo em contextos bélicos, a ideia inicial é a Shalom, enfatizando o valor supremo da reconciliação. Outro exemplo está em Miqueias, lá nos Profetas, que descreve a era messiânica. E converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices, né? Na era messiânica. Né? As espadas vai virar instrumento, né, de irrigação, de plantação, de agricultura, e assim as pessoas vão trabalhar de outra maneira, querido. Não vai trabalhar mais para a guerra, vai trabalhar para o crescimento da humanidade. Neste cenário, Shalom é retratado não apenas como ausência de guerra, mas como transformação profunda das prioridades humanas, onde instrumentos de morte serão convertidos em ferramentas de vida, Baruch Hashem. Os profetas lembram também que a verdadeira Shalom só pode existir quando há justiça. Yeshayahu 32:17 declara: e a obra da justiça será Shalom. Assim, a Shalom não é ideia isolada, mas um fruto direto de uma sociedade justa, alinhada com a vontade divina. Isso é que nós desejamos para a nossa nação, querido. Então vamos falar aqui do valor da Shalom segundo os sábios de Israel na tradição judaica. A Shalom ocupa um lugar de honra tão elevado que os sábios o colocaram como objetivo final de toda a criação. Ele é visto como fundamento sobre o qual repousa a bênção divina e como reconciliação indispensável para que toda a Torá e as mitzvot produzam fruto na vida do povo de Israel. A paz como fundamento da Torá, Midrash Rabbah, Bamidbar 11:7, o Eterno não encontrou um recipiente que contivesse a bênção para Israel melhor do que a Shalom, querido. Olha só que interessante. O recipiente de toda a brahá, de toda a bênção, passa pela Shalom. Então, às vezes, as pessoas não estão sendo abençoadas porque não estão em paz, querido. Elas não estão em conflito interno. Então, a paz tem que se estabelecer para que, através da Shalom, as bênçãos do Eterno se manifestem. Então, isso é interessantíssimo. E o inimigo faz de tudo para tirar a tua paz. É por isso, eu vou ler aqui de novo.
de outra maneira. O santo bendito seja não encontrou um recipiente que contivesse a bênção para Israel, melhor do que a Shalom, como está dito: o Eterno dará força ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com a Shalom. Então Deus não viu outra maneira de fluir suas bênçãos, a sua chefa, através da Shalom, querido, através da Shalom. Então fica com essa palavra aí, ó. A Shalom é o recipiente por onde toda brahá, toda chefa flui, né, de bênçãos sobre a sua vida. A paz aqui não é apenas um ideal, mas um recipiente, né, que mantém todas as outras bênçãos. Sem Shalom, as bênçãos se dissipam, né? Evite conflitos desnecessários. Talmud Babili, Brahot 64, diz assim: todo aquele que faz a paz entre seu próximo e outro é considerado como se tivesse cumprido toda a Torá, querido. Ó, que maravilha. Então busque reconciliar a paz um com os outros para que a gente possa, a prática da nossa Torá ser elevadíssima. Essa perspectiva mostra que promover a paz entre as pessoas é visto como equivalente à observância integral de toda a Torá. Nós falamos sobre o exemplo de Aharon HaKohen, que ele fala assim, lá no Pirkei Avot 1:12, seja dos discípulos de Aharon, ame a paz, persiga a paz, ame as criaturas e aproxime-as da Torá. Os sábios também associam a Shalom à humanidade, à capacidade de ceder. Midrash Tanhumá, na Parashat Softim 18, ensina: grandiosa é a Shalom, pois até mesmo quando Israel serve ídolo, se houver paz entre eles, o tribunal celestial não os condena rapidamente. Ó, né? Israel estava mergulhado em idolatria, mas estava vivendo em Shalom. Deus olhou, falou: olha, eu vou prolongar, vou esperar. Por quê? Tem Shalom. Se tem Shalom, a bênção do Eterno vai fluir e pode acabar com muitos pecados, muitas transgressões, só por conta da Shalom. Tá dizendo aqui que Deus essa afirmação não justifica a idolatria, mas ilustra a força unificadora da paz, da Shalom, capaz de evitar a destruição imediata e oferecer tempo para o arrependimento, né? Isso aqui é interessante, o decreto foi dado, mas tem Shalom. As pessoas estão num estado que tem a capacidade de se arrepender. Agora, se tiver idolatria e não tiver, e tiver guerra, aí, irmão, aí não dá, aí não vai conseguir nunca. Vamos para a perspectiva prática. Para os sábios, Shalom deve ser cultivado não apenas em situações de conflito aberto, mas também de forma como falamos, julgamos, reagimos. A paciência, a brandura no discurso, a disposição para ouvir são instrumentos práticos de construção da Shalom. Assim, o valor da Shalom no judaísmo não é apenas teórico, mas profundamente aplicado à vida diária, sendo considerado um dever espiritual contínuo na nossa vida. Baruch Hashem. Vamos falar mais uma vez sobre reconciliação como essência de Shalom, tá? Para reforçar. Na Torá, a paz é frequentemente associada à reparação de danos, restituição, né? Nós já falamos sobre a ideia da palavra Shalom, se tornar completo, que pode fazer a reparação. Isso é magnífico, queridos, tá? Tem também um texto, queridos, que eu não botei aqui, que ele fala sobre que seja a sua paz, né, o seu árbitro, né? Seja a sua paz, seja Shalom o seu árbitro, né? Então, permita que a Shalom permeie seu coração para que você possa tomar decisões corretas. Tá? Esse versículo está associado à convivência com outras pessoas. Tá? No próximo shiur, nós vamos estar falando sobre outro fruto do Espírito, mas na introdução eu vou trazer esse versículo na íntegra para que a gente possa
como introdução do que falamos, da continuidade, tá, queridos? Porque esse versículo é super interessante, está na Brita Hadashah, um ensinamento profundo para a nossa vida. Baruch Hashem, que o Eterno lhe conceda shalom em tudo que você faça, que o Eterno possa ainda continuar fazendo a sua obra nas nossas vidas, continue comunicando a sua vontade a cada um de nós. Baruch Hashem, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faça com que essa palavra chegue a outras pessoas, para a glória de Deus, para a glória do Eterno. A glória não é nossa, nós estamos aqui promovendo o nosso nome, promovendo a nossa vida, estamos aqui promovendo a Torá do Eterno, que seja exaltada a palavra do Eterno acima de qualquer coisa, em nome de Yeshua. Vamos fazer uma tefilá, orando a Deus, em agradecimento pela chegada desse novo mês, pedir que o Eterno tenha misericórdia da nossa vida, renove, né, sobre a nossa vida, a sua misericórdia e a sua bondade. Eterno, em nome de Yeshua, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque só tu é rei. Só tu és soberano sobre todas as coisas, Eterno. Obrigado por ter enviado Yeshua, por ter promovido a paz, a shalom dentro do nosso coração. Nos ajude-nos, ó Deus, a dar continuidade à nossa vida em shalom, em paz eterna. Meu Deus, repreenda, por amor do teu nome, todo o conflito, toda a força que não te pertence, que vem tentando tirar a paz do teu povo eterno. Ajude, Pai, nesses dias. Obrigado pelo mês de Elul que está chegando. Obrigado, faça com que nossa alma se apegue ao Senhor, que nesse período, ó Pai, possamos fazer Resmona Nefesh, fazer essa avaliação da nossa vida, como está sendo. Perdoe nossas transgressões, nossas iniquidades, e venha com a tua Shekhinah, com a sua presença divina, nos aproximar mais de ti, Eterno. E dá-nos um período de preparação para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, e que possamos encontrar graça diante de ti, ó Pai. Tenhamos um bom julgamento, tenhamos bons decretos sobre nossas vidas, que possamos viver em shalom para que isso aconteça, Eterno. Em nome de Yeshua, nós te exaltamos. Amém. Amém. Baruch Hashem, que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua.